Este era o anexo da biblioteca. Tinha apenas algumas centenas de códices. A grande biblioteca teria cerca de 500 mil. Só o catálogo tinha 120 volumes. Mas esses não eram volumes no sentido moderno de um livro. Eram códices, feitos da planta do papiro, que era cortada em tiras, que eram coladas umas às outras, naturalmente com sua própria resina. Elas eram enroladas e colocadas em nichos como esse. É triste pensar no que foi perdido no incêndio em Alexandria. Faltam manuscritos de Aristóteles e Platão que provavelmente estavam lá. Havia uma sala inteira com edições de Homero. Talvez até houvesse manuscritos do Antigo Testamento que provavelmente ajudariam a esclarecer questões bíblicas hoje. Cleópatra eventualmente substituiu 200 mil manuscritos. Os livros eram muito importantes para ela. É irônico que hoje todos a conhecem por sua beleza, mas sua inteligência era o patrimônio mais valioso que possuía. Desfrutando da companhia de Cleópatra e do conforto do palácio em Alexandria, César adiou a sua volta a Roma para poder ficar com a jovem rainha, que decidiu levá-lo numa turnê pelo Egito. Não há dúvida de que um amor verdadeiro estava crescendo entre os dois, mas Cleópatra pode ter tido um motivo político para fazer o cruzeiro. Ela impressionaria César com a grandeza do Egito. No Egito, ela era uma deusa. E os egípcios viram César como um deus quando ele navegou até as suas cidades escoltado por Cleópatra. Era uma coisa a qual um romano podia se acostumar. Sua primeira parada foi Gizé, onde César teria visto as pirâmides e as esfinges. Até mesmo para este nobre casal, esses monumentos tinham 25 séculos de idade. Gizé ficava a apenas um dia de barco de Mênfis, onde Cleópatra teria mostrado a ele o touro Apis, no templo onde seu pai havia levado quando criança. Todo visitante do Egito fica impressionado com as múmias, e é nos cemitérios de Saqqara que César deve ter visto a sua primeira múmia. A possibilidade da imortalidade física, a crença de que se o corpo fosse preservado, poderia ressuscitar na próxima vida. É uma ideia que pode ter atraído um César que estava envelhecendo. Enquanto o casal velejava para o sul, César viu os infinitos campos de grãos de que Roma precisava para alimentar os seus exércitos. O trigo era tão essencial para a economia e mentalidade egípcia que, quando os egípcios retratavam a próxima vida nos seus túmulos, eles desenhavam campos de trigo. Após cerca de uma semana de viagem, a comitiva real chegou a Tebas. Antes, uma das maiores cidades do Egito, ela agora estava em declínio. Mas os templos de Karnak e Luxor ainda eram objeto de admiração. Após um dia de navegação, Cleópatra e César pararam em Hermontes. Estes são os únicos restos de um templo construído por Cleópatra no Egito. Raramente visitadas hoje, suas ruínas descansam no meio da moderna cidade de Armant. Não é grande coisa, mas foi uma virada na história do mundo. É difícil acreditar, mas 2000 anos atrás, nesta cidade adormecida, a República Romana morreu. Veja, César era um oficial eleito. Roma era uma democracia.
Mas enquanto César viajava com Cleópatra, ele era visto como seu marido, como um deus. Então, quando chegaram lá, ele acreditou nisso. Nesse momento, ela estava com 5 meses de gravidez, e eles fizeram um plano. Se o bebê fosse um menino, eles construiriam um templo neste local para comemorar o seu nascimento divino. O filho de César seria um deus. Nesse momento, César estava achando muito difícil ver a si mesmo como responsável por um bando de políticos romanos. E essa ideia de que Roma era presidida por um deus, de algum modo, pegou. César foi sucedido por imperadores romanos que viam a si mesmo como deuses. É estranho, mas neste lugar, a democracia romana morreu.